A aula de hoje é sobre capacitores. Muito bem, o que é um capacitor? Eu tenho aqui dois capacitores. São dispositivos usados amplamente na eletrônica, na elétrica, na indústria em geral. São equipamentos que muito usados em placa de circuito elétrico. Tem aqui uma placa de circuito elétrico. Esses dispositivos pequenininhos aí, não sei se dá para ver na câmera. Aqui, ó. Aqui são capacitores. E esses dispositivos pequenos marrons aqui, assim como esse maior. Esse é um capacitor. Aqui é um capacitor de forno de micro-ondas, capacitor de alta tensão. São dispositivos que servem basicamente a função principal, a definição do capacitor é essa aqui. É um dispositivo elétrico que tem como principal função armazenar carga. Essa carga armazenada, na realidade, ela vai ser transformada em energia. Então, basicamente, essa carga armazenada, energia eletrostática armazenada no capacitor. Energia potencial. Então, na realidade, todo capacitor armazena carga nas suas armaduras. Essa carga tem potencial para realizar trabalho, energia potencial armazenada nas armaduras do capacitor. Energia potencial eletrostática, certo? E aí, esses dispositivos, eles são amplamente usados na indústria, como eu já disse, e usados como, aqui armazena carga, e essa carga ela é descarregada em algum dispositivo. Essa descarga, assim como a carga do capacitor, é muito rápida. Para carregar um capacitor e para descarregar é muito rápido. Agora que existe artifício para se frear essa carga ou frear essa descarga. Quando você tira uma fotografia usando um flash, o capacitor descarrega o flash. E aí, a luz brilha por alguns instantes. É a descarga do capacitor na lâmpada flash, na máquina fotográfica. Certo? E existem outras aplicações. Sempre uma carga ou normalmente uma descarga do capacitor em algum dispositivo. Essa descarga pode ser controlada, como eu já disse, e aí a gente pode ter várias aplicações para capacitores. Descarregar lentamente, freado, ou descarregar instantâneo, como é o caso do flash da máquina fotográfica. Isso aqui dá um choque na bexiga quando está carregado. Se é carregado, tudo está a mão aqui, é um choque que descarrega no seu corpo. É uma descarga elétrica no seu corpo. Uma descarga elétrica alta, forte. E aí dá um efeito desagradável, um choque desagradável, certo? Muito bem, o que é que o capacitor tem? O capacitor tem capacidade e armazenar. Faz usar o termo carga como energia. Não são iguais, não são sinônimos. Mas o fato de ele armazenar carga na sua armadura, que representa que armazena energia potencial nas suas armaduras. Aquela carga armazenada vai se transformar em corrente elétrica
e vai descarregar em algum dispositivo. Eu posso dizer que ele armazena, eu vou usar o termo carga, armazena carga, capacidade de armazenar carga. Essa capacidade vai ser chamada também de capacitância. Sim. E a carga que... E aí, ó, todo capacitor é formado por duas armaduras metálicas. São duas armaduras metálicas. Separadas por um isolante, chamado de, na física, a indústria usa o termo isolante mesmo, mas a física é chamada de dielétrico. É um isolante. Então, essas armaduras aqui são metálicas, e aqui no meio, separando as armaduras, eu tenho um dielétrico. Essas armaduras vão ser conectadas a um gerador, uma bateria. E aí, ó, bateria, placa positiva vai ser a maior, placa negativa vai ser a menor. Ok? Aqui eu vou ter uma placa carregada com carga negativa, uma placa carregada com carga positiva. As armaduras vão ficar carregadas de carga com sinais contrários. E aí eu tenho um capacitor. É claro que os capacitores industriais, esses capacitores aqui, essas armaduras não são esféricas. Isso aqui é duas folhas de metal e alumínio. Normalmente são folhas de alumínio. Essas folhas de alumínio, no meio colocam uma folha de isolante. Aí vai depender do tipo de capacitor. O isolante do meio aqui vai depender do tipo de capacitor. Existem vários capacitores na indústria. Capacitor de isolamento de papel, que eu não tenho ele aqui, é um capacitor muito usado para motores elétricos, a partir do motor elétrico. Então, o isolamento dele é de papel. Papel mesmo. Tem capacitores, esses aqui são isolantes chamados de, pode ser poliéster, que é um polímero, ou uma resina, né? Ou polipropileno. Poliéster e polipropileno são duas resinas diferentes. Material usado para solar as placas. Existem capacitores a óleo, capacitor de forno de micro-ondas, alta tensão. Eu tenho quase certeza. Isso aqui, o isolamento disso aqui é óleo. Mas eu não tenho certeza porque eu nunca abri um capacitor de forno de micro-ondas. Mas a maioria dos capacitores, o tipo de capacitor é definido pelo seu dielétrico. Capacitor de poliéster, o isolamento é de poliéster. Capacitor cerâmico, o isolamento é cerâmico. Capacitor de polipropileno, o isolamento é polipropileno. Capacitor, etc, etc. Capacitor a óleo, o isolamento é óleo isolante. Ok? Bom, tem uma classe de capacitor que nós vamos estudar e eles obedecem a seguinte relação. A representação de um capacitor é essa aqui. Duas armaduras. E aqui o C de capacitância. Todo capacitor tem uma capacitância. Semelhante a um resistor. E é um resistor. Tem resistência. O capacitor aqui aplica-se uma tensão.
e ele armazena carga. Então, o que temos carga? Então, ó, tabelinha aqui, ó. Tensão aplicada, carga acumulada. Suponha que neste capacitor eu apliquei uma tensão de 1 volt, a carga acumulada foi 5 coulombs. Suponha. Apliquei uma tensão aqui de 1 volt, aqui, ó. E aqui apliquei uma tensão aqui, nos terminais aqui, de 1 volt, a carga acumulada foi de 5 coulombs de carga. Suponha. Então, se eu dobrar a tensão, a carga acumulada também dobra. Aí já armazena o dobro lá atrás. Dobrei a tensão. Apliquei uma tensão de 2 volts. Agora ela acumula o dobro, 10 coulombs. Eu amplifiquei essa tensão aqui para 10 volts. 10 vezes mais do que essa. A carga acumulada vai aumentar 10 vezes. E assim por diante. Claro que existe um limite. Lembre-se que o capacitor é formado por duas armaduras metálicas. Se eu botar uma tensão muito alta, esse isolante aqui não vai isolar. Vai abrir um curto-circuito entre as armaduras. Uma faísca aqui, ó. Vai abrir uma faísca entre as armaduras. E o capacitor, normalmente, ele arrebenta o isolamento. Aí, não diz que o capacitor estourou. E, de fato, ele pode estourar mesmo. Porque a veia dele é dentro de uma caneca. Todo capacitor tem uma caneca para botar esse material. E aí, quando isso aqui dá curto, como é preso dentro de uma caneca, que esquenta muito aqui dentro, isso aqui pode explodir mesmo. Pipoca, explode, o capacitor estourou, estoura mesmo. Pipoca. E é totalmente fechado. O fato de ser fechado é o que causa a explosão. Tem capacitores que esse aqui não tem. Esse aqui é um eletrônico. Mas existem capacitores da indústria elétrica que ele tem uma válvula de segurança. E quando o capacitor vai estourar, o que estoura é a válvula. Tem panela de pressão. A panela de pressão tem uma válvula de segurança. Quando a pressão da panela entope, a válvula de segurança abre, joga aquele jato quente, mas não tem risco de explosão. Tem capacitores da indústria elétrica que tem a válvula de segurança, que é de plástico. E quando a pressão lá dentro, acontece alguma coisa errada no capacitor, e aqui aquece muito, aí o vapor quente ele é expelido pela válvula de segurança, para não explodir. Certo? Só que esse capacitor aqui, todo ele tem uma tensão, que é a tensão máxima que ele suporta. Esse aqui é um capacitor de alta tensão, ele suporta tensão razoável, não é alta, é média tensão, 450 volts, esse 450 volts. Esse capacitor aqui, que é um capacitor de alta tensão, do micro-ondas, ele aqui não tem especificando, tem 2100 volts. Esse aqui suporta 2100 volts. Os capacitores da eletrônica aqui, placa de circuito elétrico, isso aqui suporta 5 volts, 3 volts, cada um tem a sua tensão máxima. Suporta, é a tensão nominal, chamada de tensão nominal, é a tensão máxima que você pode aplicar ao capacitor. Então, sei lá, 20 volts, suponha que essa aqui é a tensão máxima. Eu apliquei a tensão máxima de 20 volts, aumentei 20 vezes essa tensão. Isso aqui vai aumentar 20 vezes a carga acumulada. Ok? É assim que funciona o capacitor. Então, graficamente, isso é um comportamento linear, né? Se a tensão for zero, a carga é zero. Se a tensão for 1 volt, a carga é 5 volts. Se a tensão for 10 volts, e assim por diante. Se a tensão é 2 volts, eu dobro a tensão, a carga dobra. Se eu triplico a tensão, a carga triplica. Isso aqui é um comportamento linear.
e assim por diante. Carga e tensão do capacitor tem um comportamento linear. Até o limite, né? Tem um certo limite. Vamos colocar o limite aqui, ó. Um certo limite. O limite aqui a tensão é 20 volts e a carga é 100 coulombs. E em coulomb e aqui em volts. Bom, tem um certo limite, até o limite da tensão nominal. O capacitor tem um comportamento linear de carga e carga de tensão. Ou seja, toda vez que eu divide a carga pela tensão, eu vou obter o mesmo valor. 5 por 1. Mesma coisa que 10 por 2. Mesma coisa que 50 por 10. E a mesma coisa que 100 por 20, que dá, nesse caso aí, desse exemplo, 5. Esse 5 é o que a gente chama de capacidade ou capacitância do capacitor. Por definição, a capacitância do capacitor é a carga acumulada dividida pela tensão aplicada. Lembrando que essa tensão tem um valor máximo para cada capacitor. Pode aplicar qualquer tensão no capacitor. Ok? Essa é a capacitância do capacitor. Com a capacitância, a gente pode determinar a energia acumulada nas armaduras. A energia que a gente vai determinar é acumulada numa armadura só. Essa energia vai ser igual a essa, só muda. Essa aqui vai ser a carga aqui é negativa, a carga aqui é positiva. Mas a energia acumulada é a mesma. Ok? Bom, qual é a unidade para definir e para relacionar a capacitância? A capacitância é dada em que unidade? Sistema internacional. Capacitância é carga sob tensão. Essa carga aqui em coulomb, C maiúsculo, essa tensão aqui em volts. Então a unidade de capacitância é coulomb por volt. É um F maiúsculo. Lê-se farad. Então, a unidade de capacitância é o F maiúsculo. Farad. Certo? Só que a carga de um farad é muito alta. Então, normalmente, os capacitores ele vem de submúltiplos de farad. Normalmente, esses capacitores aqui, por exemplo, a capacitância deles, esse aqui, 0,7 microfarad do microondas, 0,7 microfarads. E esse aqui da eletrônica, 470 microfarad. Então, muito usados são os submúltiplos do farad. Milifarad. É um farad dividido por 1000, 10 a menos 3 farads. Micro. É exatamente esse caso aí. Microfarad. Muito comum. É um farad dividido por 1.000.000, 10 a menos 6 farads. Nanofarad. Um farad dividido por 1.000.000, ou 10 a menos 9 farads. E o último, quer dizer, não é o último, mas os que se usam no máximo até aqui, ó, picofarad. Existem outros menores, né, submúltiplos menores. Pico, aí depois de pico, femton, átom. Femton, 10 a menos 15, átomo, 10 a menos 18. Isso aqui é 10 a menos 12. 10 a menos 12 farads. Mas esses aqui são mais usados. Até o nano, aproximadamente, é mais usado na indústria. Se a capacitância é muito alta, milifarad, muito
praticamente eu nunca vi, né? Só tem na indústria normalmente microfare, nanofare, picofare, milifare, já é uma capacitância muito alta. Para a prática. Eu posso colocar um exemplo aí, até que fare, mas na prática mesmo, na indústria, se usa muito mais capacitância em microfare, como é o caso desses dois aí, nanofare, picofare, principalmente micro e nanofare. Ok? Como é que calcula a energia armazenada em uma armadura? Não nas duas. Precisa ser. Não vai usar. Vai calcular a energia armazenada nas duas armaduras. Em uma só. A energia da outra é a mesma. Então, a forma que aparece aí da energia, capacitor, energia potencial, é de uma armadura só. Bom, para a gente calcular a energia armazenada no capacitor é simples. Energia potencial o quê? Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, carga vezes tensão. Primeiro semestre, energia potencial elétrica, carga vezes tensão. Então, no caso do capacitor, essa energia potencial aqui é definida da seguinte forma. Veja, presta atenção aí que não é tão simples quanto parece. É só pegar o que e ficar pelo porquê. Porque veja, o capacitor tem um comportamento assim, ó. A carga armazenada vai depender da tensão aplicada. Certo? Se eu aumentar a tensão, a carga aumenta até o limite. É a tensão básica. Então, essa carga ela vai crescendo proporcional à tensão. Ou seja, essa carga é uma carga variável, não é uma constante. No capacitor, o capacitor está carregando, a carga é variável. A carga só se estabiliza, só fica constante depois que o capacitor é totalmente carregado. Então, a energia armazenada vai depender de duas grandezas que variam, uma em função da outra. E aí, para a gente fazer essa conta de duas grandezas variando o tempo todo, no caso do capacitor carregando, elas estão crescendo linearmente. No caso do capacitor descarregando, elas vão decrescer linearmente até zerar. Então, o capacitor carregando vai de 0 a carga, vai de 0 até 100 joules. Capacitor descarregando vai de 100 joules até 0. A tensão carregando vai de 0 até 20 volts, esse exemplo. Descarregando vai de 20 volts até 0. A tensão nas armaduras, entre as armaduras. A tensão é entre as armaduras. Tenho duas armaduras. A tensão é a diferença de potencial entre as armaduras. Eu tenho uma armadura negativa e outra positiva. A diferença de potencial entre as armaduras. E aí, como essas grandezas variam, não tem como eu estabelecer um valor fixo. Eu vou pegar aqui o valor de carga. Se varia, não tem um valor fixo, tem um valor variável. E uma coisa é a tensão. Vou pegar aqui o valor de tensão para multiplicar. Aí, por causa disso, por causa das variações, a matemática tem uma ferramenta apropriada que é o cálculo. Tanto a derivada quanto a integral. Só que aí no ensino médio não tem nem derivada nem integral. Tá certo? Nesse caso aí, a operação mais apropriada é a integral. Para calcular a energia armazenada na armadura, usa-se integral. E geometricamente, a integral, que é uma operação matemática de ensino superior, sendo ela simples, que é o caso aí, integral simples, geometricamente, corresponde a uma área do gráfico QU, a área abaixo da linha, da curva
na linha, né? Na linha do diagrama C versus U. Olha, essa área aqui, ó. Isso é integral. A integral geometricamente corresponde a essa área. Então, é linear, isso é a área do triângulo. Então, a área do triângulo. Base vezes altura são 2. Quanto é a base? De 0 a 1, no caso aqui seria 20, de 0 a 1 é 1. Vezes a altura do triângulo. De 0 a Q, que é 100 aqui, no caso aqui, mas eu vou usar o valor genérico. De 0 a Q é Q. Sobre 2. Tem que botar 1 vezes Q, nos vídeos normalmente vem assim, Q vezes 1 sobre 2. Acontece a energia potencial armazenada numa armadura. É uma integral simples. Tá certo? Vou apagar aqui, ó. E aí a fórmulazinha é essa, que é a energia potencial da armadura, mas eu posso substituir o C, né? Eu já sei que o C é Q sobre 1. E se eu quiser usar, eu posso usar para calcular a energia potencial a capacitância do capacitor, que vem dada na caneca. Na caneca vem dada a capacitância e a tensão. Então vem dado o C e o U. O Q não vem aqui nessa caneca. Então, se você tiver uma caneca, um capacitor, você vai ver lá, tem a capacitância, tem a tensão. A energia potencial pode ser dada em função da tensão e da capacitância. Como? Eu posso substituir o Q aqui por, no lugar de Q, ó, C é Q sobre U. Q é C vezes U. Q é C vezes U. Vai ficar C vezes U. A energia potencial é C vezes U vezes U. Sobre 2. Energia potencial em função da capacitância da tensão do capacitor C vezes U quadrado sobre 2. Pronto. Pode ser assim, em função da carga, a energia potencial. Pode ser assim, em função da capacitância da tensão, claro, né? Energia potencial armazenada em uma armadura. Em uma armadura. Ok? E aí a explicação é porque é integral. A integral, geometricamente, é uma área, e como a gente não tem integral no ensino médio, a gente não vai usar a integral. A gente vai usar a área. E aí, calculando a área do triângulo, dá isso aqui ou isso aqui. Então, basta usar essa fórmula aí, pronta para calcular a energia potencial armazenada em qualquer capacitor. Bom, para encerrar a aula aí, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Está aqui, ó. Primeiro capacitor criado na humanidade foi chamado de garrafa de Leyden. Aqui, ó, Leyden, ou com I ou com Y, Leyden. Ou ainda na sua forma portuguesa, ou seja, no português de Portugal, Leyda, ou Leyda. É uma espécie de primitiva de capacitor, ou seja, é um capacitor, o primeiro capacitor criado da humanidade, esse capacitor aqui, que é uma garrafa de vidro com uma esfera aqui na ponta, uma haste de metal, aqui é uma rolha isolante, uma tampa isolante, tipo uma rolha, e aqui um papel alumínio aqui ao redor da garrafa. Então eu tenho as duas armaduras, uma externa, que é o papel alumínio, e uma interna aqui, que é essa haste de metal. Há alguns capacitores aqui dentro, além disso, além dessa armadura aqui de metal, tem uma solução iônica, uma água salgada, uma solução iônica, tá certo? Então,
Essa espécie primitiva de capacitor, dispositivo capaz de armazenar energia elétrica, essa é a função principal do capacitor, armazenar carga ou armazenar energia elétrica. Foi inventada essa garrafa de Lenden, ou seja, o capacitor foi inventado acidentalmente. Se foi acidentalmente, provavelmente o inventor levou um choque da bexiga com o capacitor que ele inventou, né? Porque isso dá um choque desagradável aqui nas armaduras. Em 1746, tá aí, ó, 1746, por Peter van Machenbroek, professor da Universidade de Lenden, Países Baixos, Holanda. Países Baixos é Holanda. É na Holanda aí, ó, a bandeira da Holanda aí, que estudou suas propriedades e o popularizou. Então, a garrafa de Lenden foi criada na cidade de Lenden, não por Lenden. Lenden é uma cidade, dos Países Baixos. Universidade de Lenden, na cidade de Lenden, lá na Holanda. Por esse nome aqui, Pieter van Machenbroek, alguma coisa assim, certo? E aí tem a história do capacitor, armazenar carga, ok? E etc, etc, etc. Muito bem.